Bom dia, meninos e meninas. Nós vamos iniciar hoje a nossa quarta aula de lógica de programação e algoritmos. O que é que nós aprendemos na última aula? Aprendemos os tipos de algoritmos, que podem ser descrição narrativa, fluxograma, pseudocódigo ou Portugal. O pseudocódigo ou Portugal também pode ser chamado de linguagem estruturada, e nós vimos também a vantagem e a desvantagem de cada um deles. Hoje nós vamos ver os tipos de dados, certo? Os mais utilizados são numérico, lógico e literal ou caractere. O numérico divide-se em inteiro e real. O inteiro seriam números positivos e negativos sem casas decimais, como por exemplo o número 10, né? O numérico real são números positivos e negativos que possuem casas decimais. Por exemplo, 23,45. Os números reais seguem a notação inglesa, ou seja, a parte decimal é separada da parte inteira por um ponto e não por uma vírgula. O lógico também pode ser chamado de booleano, por causa da álgebra de Boole, e podem assumir valores falsos e verdadeiros. Literal ou caractere, formados por um único caractere ou uma cadeia de caracteres. Os caracteres podem ser letras maiúsculas, minúsculas, números, que não podem ser usados para cálculos, e os caracteres especiais, como podemos observar. Como exemplo, temos o nome aluno, essa sequência de número aqui, o arroba, 0.34, certo? Aí, nós temos as constantes. O que seria uma constante? Uma constante é um valor que não sofre variação no decorrer do tempo, ou seja, é o mesmo valor desde o início do algoritmo até o fim da sua execução. Já a variável é classificada assim quando tem a possibilidade de ser alterada durante a execução do algoritmo em que é utilizado. O valor do dado sofre alteração e é dependente da execução em um certo momento. Então, a variável é o armazenamento das informações pelo computador em sua memória, certo? Ela possui nome, tipo, conteúdo, certo? As regras para os nomes de variáveis mudam de uma linguagem para outra. Então, aqui nós temos a diferença clara de uma variável e uma constante, certo? Eu trouxe para vocês o exemplo da área da circunferência. Todos sabem que a fórmula da área da circunferência é a área igual a πr ao quadrado. Π é um valor constante, sempre vai ser 3,1416. Nunca esse valor vai mudar, independente de qual seja a circunferência, ok? Já R vai representar o raio que depende da circunferência. Então, a cada valor de circunferência, ele vai mudar. Logo, podemos dizer que R é uma variável, porque a cada execução do algoritmo, ele vai ter o seu valor alterado. Aí temos a declaração das variáveis. No ambiente computacional, as variáveis devem ser guardadas em dispositivos chamados de memória. Fazendo analogia neste caso, podemos dizer o seguinte: a memória seria o armário cheio de gavetas. E essas gavetas seriam os locais físicos responsáveis por armazenar os objetos. Os objetos seriam os dados e as gavetas, as variáveis. Então, a memória possui inúmeras variáveis. E, neste caso, precisamos diferenciá-las por ter uma grande quantidade delas, né? E como é que vamos fazer isto? Através de identificadores. E, fazendo analogia, seria como se fosse a etiqueta ou o rótulo de um produto. Então, cada variável pode armazenar apenas um objeto de cada vez do mesmo tipo. Certo? Esse tipo, fazendo analogia, seria como se fosse o material do produto. Então,
precisamos declarar as variáveis para identificar os dados. Declaração de variáveis. Aqui nós temos um exemplo dessa declaração, certo? Aqui poderíamos declarar uma variável x do tipo inteiro, né? A variável nome do tipo caractere e a variável peso do tipo real. E agora chegamos aos operadores. Eles podem ser do tipo lógico, aritmético ou relacional. Cada operador tem a sua função e ordem de precedência. Operadores aritméticos. Aqui nessa tabela, nós podemos perceber o operador, para que ele serve, né, a sua função, e temos um exemplo de cada um deles. O operador mais, temos a adição, e como exemplo, 2 mais 3. O operador menos, subtração, exemplo, 4 menos 2. O operador da multiplicação é um asterisco, e temos a multiplicação, e como exemplo, 3 vezes 4. O operador da divisão é a barrinha, e que temos como exemplo 10 sobre 2. Aí nós temos os operadores relacionais. Nessa tabela temos os operadores igual, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual e o diferente. O diferente é como se fosse o maior e o menor indo de encontro, né? Então, aqui nós temos um exemplo de cada um deles, que o do igual seria 3 igual a 3, maior que 5 maior que 4, menor que 3 menor que 6, maior ou igual x maior ou igual a y, menor ou igual x menor ou igual a y, e diferente temos o 8, que é diferente de 9. Aí nós temos os operadores lógicos, que são não, e ou. O não possui a função de negação. O e tem a função de conjunção. E ou a função de disjunção. Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos os tipos de dados, que podem ser numéricos, lógicos, literal ou caracteres. Aprendemos o que é uma constante, o que é uma variável, a declaração de variáveis e os operadores, né? E aprendemos quais são os operadores que nós temos, certo? Aqui as referências. E por hoje é só. Até a próxima aula.